Aí. Então, a Patrícia já Professor, é conversou. verdade que... Oi, pode falar. Professor, o senhor que é professor de ciências, é verdade que quando todos os dinossauros morreu a nossa existência? Existiu a nossa existência? Porque se os dinossauros existissem ainda, eles não iam permitir que outros animais fossem evoluindo, né? E aí não teria como surgir a espécie humana, né? Então, quando sumiu o dinossauro, que possibilitou que outras espécies menores conseguissem sobreviver, né? Espera aí que entrou mais duas pessoas. Entendi. Mais três. Entrou mais duas. Calma aí. É 12. Tem 12 participantes. Não, vai dar 13 agora. É Tem 13. É 14. Então, pessoal, vamos fazer uma revisão de célula, porque esse assunto é bem importante. Vocês vão usar aí até o terceiro ano, né? A gente vai falando sobre células e vai cair na prova. Então, eu vou dar uma revisão. Por mais que a Patrícia falou, eu vou dar uma revisão aqui para vocês. O que a gente precisa saber aí sobre célula? Deixa eu só achar o nome do pesquisador aqui. Cientista Robert Koch, ele criou uma teoria aí sobre as células. Depois que ele conseguiu fazer um microscópio primitivo, onde tem até uma fotinha dele aqui embaixo, ele conseguiu fazer esse microscópio. E depois que ele fez esse microscópio, ele conseguiu ver que tudo era formado por pequenas células. Então, ele pegava um pedaço do tecido da nossa pele e viu que era formado por vários quadradinhos. Pegou uma planta, viu também que era formado por vários quadradinhos. Na verdade, a primeira coisa que ele olhou foi um pedaço da planta. E aí ele viu esses pequenos quadradinhos e ele deu o nome de célula. Célula porque parece várias caixinhas, né? Ele deu o nome de célula. E ele criou uma teoria que é a teoria celular, onde todo indivíduo é formado pelo menos por uma célula. Então, para ser um ser vivo, tem que ser formado por uma célula ou mais células. No nosso caso, eles são formados por milhares de células. Mas nós temos bactérias e protozoários que são formados por uma única célula. Fica uma exceção aqui, pessoal, não vou entrar no assunto aqui agora, mas os vírus, eles não são formados por células, não possuem células. E aí existe até uma discussão, mas depois a gente fala do vírus. Então, aqui, a teoria celular, para ser um ser vivo, tem que ser formado pelo menos por uma célula ou várias células. Essa é a teoria celular. Ele falou aqui, número 2. Os seres vivos são formados por uma ou mais células. E aí ele também concluiu que as células não surgem do nada. Uma célula que dá origem a outra célula através da divisão celular. Então, ele colocou aí que para uma célula surgir, ela tem que vir de uma outra célula que já existe, né? Então, a célula só surge a partir de outra célula. Tranquilo até aqui? Tudo tranquilo? Dá um joinha aí, fala ok. E aí, pessoal, nós passamos para os tipos de célula. Depois que o Robert Koch descobriu as células, começaram a pesquisar as células, porque até então não sabia que nós éramos formados por várias células, não sabia que os animais, as plantas eram formados por várias células. Depois que esse pesquisador descobriu, que aí começaram a fazer pesquisas e foram descobrindo. E aí descobriram que existem tipos de células e funções diferentes aí dentro delas. A primeira observação que conseguiram ver é que existe célula animal e célula vegetal. Eles não são igual, uma célula animal não é igual a uma célula vegetal. Porque eles conseguiram ver que elas tinham estruturas diferentes formando ela. Então, a célula animal não possui parede celular, a célula vegetal possui parede celular. Depois foram aprofundando os estudos e viram que algumas organelas que estão dentro aqui da célula, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Algumas organelas que estão aqui dentro das células são diferentes da animal para vegetal. Porém, elas são bem parecidas, mas tem algumas organelas diferentes. A gente já vai ver quais são essas organelas diferentes. Deixa eu apagar aqui a minha borrachinha. Espera aí, tá entrando gente aí. Um pouco atrasado, mas está entrando. Então, agora a gente vai estudar um pouco sobre essas organelas. E a gente vai ver qual organelas que tem aqui na célula vegetal
e qual que tem na célula animal, que é diferente, algumas organelas, a maioria são iguais. Nós também vamos ter outras células, que a gente vai falar ali embaixo, que são as células procariontes, que são as células primitivas. Mas primeiro vamos ver a diferença aqui da animal da vegetal. Ou melhor, eu já vou rabiscar aqui, vocês anotem no caderno. Ó, primeiro, deixa eu dar uma cor diferente aqui, vou colocar um vermelho. Primeiro surgiu as células procariontes. A professora falou sobre isso? Sim. Que são as células primitivas. Depois surgiram as células eucariontes. As células eucariontes, elas se dividem em animal e vegetal. São células diferentes, animal e vegetal. Depois nós vamos ver também que as eucariontes têm as células fúngicas, que são um pouco diferentes. Só um detalhezinho muda elas. Então vai ser fúngico. Então nós temos aí as procariontes, foram as primeiras células a surgir. Depois vieram as eucariontes, onde tem animal, vegetal e fungo. Mas por enquanto agora vamos conversar aqui sobre animal e vegetal. Vou apagar. Então, vamos lá. Que a apostila trouxe aqui. Então, vamos conversar agora um pouco aqui sobre as organelas que estão dentro aqui. Nós temos aí o citoplasma. Qualquer uma das células tem citoplasma. Tanto a procarionte, que eu falei que é mais primitiva, a gente vai ver ali embaixo, a animal, a vegetal, a fungo, todas têm citoplasma. O que é citoplasma? É o líquido que está dentro da célula. Aqui dentro da célula eu tenho o líquido. Esse líquido recebe o nome de citoplasma. Ele não é água, porque ele tem várias substâncias diluídas nela. Então, ele é um líquido, mas não é água. Então, ele é chamado de citoplasma. É o líquido dentro das células. Ó, ele possui aí esse líquido, sais minerais, proteínas, carboidratos. Então, ele é como se fosse uma água rico com minerais, nutrientes, proteínas, carboidratos, vitaminas. Eu tenho aí o núcleo. O núcleo eu só vou ter nessas células eucariontes. A célula procarionte, que a gente vai ver ali embaixo, a gente não viu, ela não possui núcleo. Agora, as eucariontes, elas possuem núcleo. Então, a animal, a vegetal e a fungo possuem núcleo. Ela possui esse núcleo aqui, ó, que separa o material genético. O material genético, vai estudar mais para frente, fica dentro do núcleo. Lá nas procariontes, ela não vai ter um núcleo. Organelas aí que está presente nas duas. Nós vamos ter o retículo endoplasmático. Quem que lembra qual que é a função do retículo endoplasmático? Vocês que estudaram com a outra professora. Alguém chuta qual que é a função do retículo endoplasmático? Ele é essa organela que está dentro da célula. Ninguém lembra? Ó, o retículo endoplasmático é uma organela que está dentro da célula. Depois que você disse aqui, eu vou... Ó, o retículo endoplasmático é uma organela que vai ter a função aí. Na verdade, ela tem duas funções, porque tem o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a diferença do retículo endoplasmático liso para o rugoso? O liso, ele não possui ribossomos. O rugoso vai possuir umas bolinhas, que são os ribossomos aderidos nele. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele produz algumas proteínas, principalmente proteínas que vão ser usadas fora da célula. Então, produz ali a proteína e vai encaminhar para uma outra organela que vai jogar para fora da célula. Então, o retículo endoplasmático aqui rugoso vai produzir proteína, vai encaminhar para uma outra organela que vai jogar para fora da célula. Isso, quem faz é o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele faz algumas funções, ele produz aí alguns hormônios e faz a quebra de algumas substâncias. Então, por exemplo, o álcool, você ingeriu álcool, um pouco do álcool é quebrado aqui no retículo endoplasmático liso. Algumas drogas, alguns remédios que a gente toma, a quebra desses remédios é feito, dessa substância é feito aqui. Mas eles produzem alguns hormônios também. E aí nós temos os ribossomos. Ó. Os ribossomos
é o mesmo ribossomo que está aderido aqui, ó. Nós temos retículo endoplasmático rugoso, onde tem ribossomos aderidos. E nós temos ribossomos também que estão soltos no citoplasma. Algum desses ribossomos que estão soltos ali no citoplasma, eles produzem proteínas que vão ser usadas dentro da célula. Então, a principal diferença do ribossomo que está solto no citoplasma e o do que está no retículo endoplasmático rugoso é que essa proteína vai ser encaminhada para fora da célula e o dos ribossomos vão ficar dentro da célula. Então, a minha célula precisa de algumas proteínas. Quem produz essa proteína é o ribossomos que está aqui, ó, solto no citoplasma. Não é o que está aderido ao retículo endoplasmático. Entenderam a diferença dos dois ribossomos? O ribossomo que está aderido, o ribossomo que está aderido ao retículo endoplasmático vai produzir proteína para fora da célula. O ribossomo que está solto no citoplasma, ele vai produzir proteína para usar dentro da célula, não vai ir para fora da célula. Entenderam a diferença aí, pessoal, dos dois? Não. Tranquilo? E aí nós temos o complexo de Golgi. O que essa organela que está dentro da célula faz, o complexo de Golgi? Tem várias funções, mas a principal função dele é empacotar proteínas que veio do retículo endoplasmático rugoso. Ele vai empacotar, fazer um pacotinho para jogar para fora da célula. Então, ele tem a função aí de transporte, embalar essa proteína e outras substâncias que foi produzido para encaminhar para fora da célula. Então, o complexo golginiense faz aí o transporte da substância. Ele embala, ele modifica um pouco a substância, acrescenta alguma coisa nessa proteína e depois embala para jogar para fora da célula. Então, o complexo de Golgi faz transporte. Deixa eu apagar aqui. E aí nós vamos ter outra organela, pessoal. Nós temos essa organela aqui chamada de lisossomos. Qual que é a função dessa organela lisossomos? Espera aí que minha canetinha sumiu. Aí, apareceu. São organelas membranosas com formato de... Qual que é a função aí do lisossomos, pessoal? O lisossomos é um pacote, pessoal, que vai ter enzimas aqui dentro, proteínas aqui dentro para fazer a digestão de algumas substâncias. Então, imagina aqui uma célula, vou fazer o desenho. Aqui é uma célula. Você ingeriu lá proteína, comeu um pedaço de carne. Essa proteína entrou aqui dentro. O lisossomos é quem vai vir aqui, ó, uma bolsinha e vai digerir a sua proteína. Então, o lisossomos faz a digestão dentro da célula, faz a quebra de partículas dentro da célula. Então, eu ingeri alguma substância, ela precisa ser quebrada. Quem vai quebrar são os lisossomos. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí no lisossomos? Não. Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima organela. Nós temos aí agora mitocôndria. Qual que é a função da mitocôndria, pessoal? A mitocôndria é uma organela que eu tenho lá dentro da célula. Minha canetinha sumiu. Ó, eu tenho a mitocôndria dentro da célula e ela tem a função de produzir energia para a célula. Então, vocês vão lembrar de mitocôndria, produção de energia. Vocês podem lembrar a mitocôndria como uma pilhazinha, né? É comum, às vezes, achar no livro uma bateriazinha simbolizando mitocôndria, porque ela é quem vai produzir energia para a célula. Ela vai pegar o açúcar que nós consumimos e, através do açúcar, ela produz energia para a célula. Então, ela usa o oxigênio que a gente respira, ela usa o açúcar que nós comemos para produzir energia, né? Através da respiração celular. É uma das organelas aí mais importantes dentro da célula, porque é através dela que a gente consegue produzir energia para todo o corpo. Professor, Oi. a voz do senhor está dando eco. É verdade. É que eu acho que não é eco, é que eu vou... Deixa eu tirar aqui, eu vou colocar o fone. Espera aí. O Pedro tem. Vamos ver se agora melhora. É no do Pedro tem.
Então, pessoal, qual que é a função da mitocôndria aí? Professor, é do Pedro 100 que tá dando. Quem não, Mandar energia. quem não for falar, pode deixar o microfone desligado. Aí quando vai falar, você libera o microfone, que aí não fica dando essa interferência. Então, pessoal, alguém falou aí, eu não vi quem falou. A mitocôndria, a principal função dela é pegar o açúcar que nós comemos e transformar em energia para o corpo. Sem ela, nós não vamos ter energia no corpo. E aí nós temos outra organela. Nós temos aí o centríolo. O centríolo, ele vai ter algumas funções. A principal função dele é fazer a divisão celular. Então, nós temos duas células, elas começam a fazer a divisão celular e o centríolo tem a função de ajudar a separar metade para cada lado. Então, o centríolo está envolvido aí não só na divisão celular, como na locomoção de algumas células e algumas células que possuem cilos e flagelos. Nós temos aqui na garganta, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Se você pegar a nossa célula da garganta, peraí, sumiu minha canetinha. Se você pegar as células da nossa garganta, ela vai ser mais ou menos assim, ó, da nossa traqueia. E elas possuem vários cílios. Qual que é a função desses cílios? É não deixar que algumas poeiras, alguma coisa entre para o nosso pulmão. Então, se tem alguma poeira vindo aqui, vamos mudar a cor da poeira, vamos colocar de azulzinho. Se eu tenho poeira entrando aqui na minha traqueia, esses cílios fazem eu expelir, faz eu tossir, e aí eu acabo colocando para fora Você não colocou no carro? a poeira que está entrando. Então, qual que é a função? Revisando aí, qual que é a função do centríolo? O centríolo, além de trabalhar na divisão celular, quando a célula vai se dividir, ela multiplicou tudo que tem dentro da célula, ela vai dividir o centríolo, é quem vai puxar. Já tô aqui no meu quarto. É quem vai puxar metade para um lado e metade para o outro. Além da divisão celular, nós vamos ter aí ela atuando em algumas células e flagelos. Onde é que nós temos ciclos de algumas células? Tomar um suco, você vai lavar a louça. Pessoal, ó, tem alguém falando aí, atrapalha aqui porque eu fico escutando. Deixa o professor explicar. Onde é que eu vou ter o centríolo aí também? Eu vou ter, por exemplo, em algumas células como da garganta, que são esses cílios saindo da célula, que tem a função de defesa. Você ingeriu muita poeira, vai entrar no pulmão, esse cílio da traqueia expele para fora, e aí você acaba tossindo, aquilo que faz a tosse, e não vai entrar para o pulmão. Quem está responsável por esses cílios também são os centríolos. Outra organela que agora a gente não vai ter no animal, essa organela que a gente só tem no vegetal. Esse é o errado aqui, ó. Vegetal. São o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela que é responsável por captar a luz solar e fazer a energia. De vez de ela usar o açúcar para fazer energia, ela usa a luz solar, o gás carbônico e a água e transforma em energia, transforma em açúcar. As células animais não têm cloroplasto, apenas células vegetal. Importante gravar isso aí, pessoal. Quem tem cloroplasto são as células vegetal. Qual que é a função dela? Captar a luz solar, aí através da água e do gás carbônico, produzir açúcar. Então, de vez de ela produzir energia através do açúcar, ela produz o açúcar. É por isso que as plantas não precisam se alimentar, porque elas conseguem produzir o açúcar através dos cloroplastos usando a luz solar. Então, cloroplasto só tem em célula vegetal. O que é legal anotar aí do cloroplasto? Anota aí no cantinho da sua apostila. O cloroplasto, ele possui DNA próprio. Acredita-se que antigamente ele era uma célula separada e eles se juntaram e formaram uma única célula. E ele passou a viver as duas células juntas. Por isso que o cloroplasto ele possui DNA próprio. Outro que possui DNA próprio são as mitocôndrias. Eu esqueci até de comentar aqui. São as duas organelas que possuem DNA próprio. Acredita-se que antigamente eram células separadas, elas se juntaram e passaram a se tornar uma única célula. Então, eles possuem DNA
próprio, o cloroplasto e a mitocôndria. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Não, tá de boa. Tá de boa? Qualquer dúvida, qualquer dúvida, no final a gente pode ler aqui cada um e pode tirar dúvida, mas vamos ir continuando então, já que vocês estão sem dúvida. Agora aqui, a parede celular, pessoal. Parede celular eu também só vou encontrar... Deixa eu pegar minha canetinha. Deixa eu mudar a cor dela aqui. Parede celular eu só encontro em células vegetais e células de fungo. Eu não encontro parede celular em célula animal. E mesmo essa parede celular no fungo é diferente da parede celular de planta. Então a gente diz que parede celular, basicamente quem tem são as plantas. O que é uma parede celular? Ela é uma estrutura rígida, é uma estrutura firme que ajuda a dar sustentação na célula. Então a célula está aqui dentro, ela está dentro da parede celular. É por isso que o vegetal é firme. O vegetal ele não é maleável como os animais. Os animais podem ver que a pele nossa é maleável, porque nós não temos parede celular. Se a gente tivesse parede celular, a nossa pele ia ser rígida. Quem tem parede celular, basicamente, são as plantas e os fungos. Só que os fungos, a parede celular deles são diferentes. Depois a gente comenta. Então, plantas têm parede celular, animal não tem parede celular. Certo? Qual que é a função da parede celular? Ele dá estrutura, ele ajuda a dar formação e ele dá resistência. Por isso que as plantas são firmes, são duras, porque possui parede celular e entre outras coisas, mas parede celular ajuda a dar firmeza nas células. E aí nós vamos ter as células do fungo. O que muda as células do fungo? As células do fungo é muito parecido com as células animais, porém eles possuem a parede celular que nós nos animais não possuem. Então a parede celular do fungo é um pouco diferente da parede celular vegetal, então ele fica uma célula diferenciada. É uma célula muito parecida com o animal, mas não é uma célula animal. Então fica uma célula separada das demais. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Não, já vai para a bactéria. Então a célula fúngica é muito parecida com a célula animal, o que muda é que ela possui parede celular. Anota aí no cantinho aí, pega aí na apostila de vocês e anota aí, ó, célula de fungos. A diferença é que possui parede celular e as células animais não possuem. Mas ela é muito parecida com as células animais. Anota aí para vocês não esquecerem que da questão de prova e essa diferença da célula do fungo. Fora isso, elas são muito parecidas com a célula animal, só porque possui essa parede celular. Células bacterianas. As células bacterianas são as células que eu falei lá em cima, que são as células chamadas de células procariontes. Elas são as primeiras células que surgiram. São as células primitivas, foram as primeiras células que surgiram e elas vão ser bem diferentes das células animal e vegetal, porque elas não possuem núcleo, igual nós temos lá na célula animal, na vegetal. Aqui nas células bacterianas, que são procariontes, elas não possuem núcleo. Elas não possuem... Professor, Oi. tem como... Não precisa você ficar escrevendo aqui, é só você vir aqui e escrever aqui em texto, ó. Ah, tem o texto também, né? É verdade. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Melhor. Só que ficou em azul. Mas, então, aí, ó, as células bacterianas são procariontes. Elas não possuem núcleo, elas não possuem todas essas organelas que nós estudamos. Então, bactéria não possui lisossomos, não possui nenhuma dessas que nós estudamos. A procarionte, ela possui somente ribossomos. Então, se eu perguntar lá na prova para vocês... Eu perguntava. Ó. Não pode deixar ali na aula, pode deixar o professor. Coloca aí na matéria de ciências. Ó, a única organela que nós vamos ter, vou colocar aqui,
Coloca aqui. A única organela que nós vamos ter nas células procariontes são os ribossomos. Todas aquelas outras organelas que nós estudamos não tem na célula procarionte. Então, para gravar aí, anota, faz um risquinho aí na apostila, que o único organela que nós temos nas células procariontes são os ribossomos. Marcaram? Então, célula bacteriana não possui lisossomos, não possui mitocôndria, não possui nada que nós estudamos. Bactéria só vai possuir ribossomos. E citoplasma, porque toda célula precisa ter citoplasma. E aqui ela vai possuir essa parede celular também. Porém, essa parede celular... Deixa eu só... Minha canetinha. A parede celular da bactéria também é uma parede celular diferente da vegetal. Ela possui parede celular, mas é formado por material diferente da vegetal. Por enquanto, a gente não vai conversar sobre a diferença, mas é só para vocês saberem que são diferentes. Então, a célula bacteriana possui também parede celular, dando aí resistência a à célula bacteriana. E o DNA dela não está dentro do núcleo, mas ela possui DNA disperso aqui, ó, como vocês podem ver em roxinho, está disperso, né? Esse material aqui disperso é o DNA. Diferente lá da vegetal e da animal, onde está dentro do núcleo. Aqui nós não possuímos núcleos. Alguma dúvida aí sobre a célula bacteriana? Não. Tem? Não, senhor. Qual que é a principal diferença da célula bacteriana? Não. Pode saber que tem um ribossomo, é a única organela. A única organela que nós temos é o ribossomo. E possui parede celular, coisa que lá no animal não possui. Então, se eu perguntar qual é a diferença da célula bacteriana de uma célula animal, você vai colocar aqui a bacteriana tem parede celular, a animal não tem. A célula animal tem várias organelas, a célula bacteriana não tem. E o principal também é que na célula bacteriana não possui núcleo. Todo mundo anotou, vai tirar 10 na prova aí quando chegar a prova. Vamos agora aí ver o tamanho das células, ó. Quais são os... Oi? É só bacteriana que não tem núcleo? Porque a célula vegetal e animal possui núcleo. As bacterianas não. Que elas são as procariontes. Tá, obrigada. E agora a gente vai aí para comparar um pouco o tamanho das células. Essas células, para a gente enxergar dentro dessas células, são microscópios especiais. A gente consegue enxergar com microscópio de luz, que é esse que o Hooke inventou, a gente consegue ver a célula, mas não consegue ver as organelas dentro dela. Vamos aqui ver um tamanho para vocês entenderem melhor, para a gente comparar. Ó, se eu pegar lá uma célula bacteriana, ela mede 1 micro, 1 milímetro, nós temos lá 1 centímetro. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Ó, isso aqui é mais ou menos 1 centímetro. 1 centímetro é dividido por vários milímetros, certo? Se eu pegar 1 milímetro desse aqui, ele é formado por vários micros. Então, uma bactéria mede 1 milésimo de um esqueci o nome aqui agora. Vamos olhar aqui a tabelinha aqui que fica mais fácil, ó. Ó, comparando com a mosca, olha o tamanho da mosca, 5 milímetros, né? Meio centímetro. Olha o tamanho de uma bactéria. Seria impossível a gente ver a olho nu uma bactéria, né? A gente consegue só ver com um microscópio de luz. Esse microscópio de luz, que é o que a gente tem na escola, quando voltar às aulas, a gente até pode olhar algumas células no microscópio, ele não consegue ver essas organelas que nós estudamos. Para ver as organelas que nós estamos estudando, é só com microscópio eletrônico, que é muito caro, só em laboratórios especiais que fazem essas análises. Aí eles conseguem ver o DNA, conseguem ver as organelas. Quando voltar à aula que a gente for ver célula, a gente vai ver nesse microscópio de luz, que a gente consegue ver aqui até célula bacteriana.
A nossa célula do nosso corpo é 100 vezes maior do que uma célula bacteriana. Então, a célula que você tem aí no seu braço, a célula que você tem no seu corpo, uma única célula nossa chega a ser 100 vezes maior do que uma célula bacteriana. A bactéria é bem menor. Certo? Conseguiram entender mais ou menos aí o tamanho das células? Deu para ter uma noção? Sim. Tranquilo, né? Bem Lembra pequeno. que essas organelas que nós estudamos, a gente nem enxerga com microscópio de luz, porque são muito pequenos. Tem que ser microscópio eletrônico para enxergar as organelas. Tem alguma célula que a gente consegue ver? Não, célula a gente consegue. Quando voltar às aulas que a gente for no laboratório, a gente vai ver célula de pele, a gente consegue ver célula de traqueia, qualquer célula do nosso corpo. A gente consegue ver também bactéria, elas são menorzinhas, né? Porque é 100 vezes menor do que uma célula nossa, mas a gente consegue ver até a bactéria. Você vai ver lá um monte de bolinha, são as células bacterianas. Você não vai ver igual está aqui no desenho, né? Porque isso aqui precisa de um microscópio eletrônico. Mas você consegue ver um monte de bolinha na lâmina, são as bactérias. E a nossa célula, por exemplo, a gente faz da mucosa da boca, a gente consegue ver o núcleo, a gente vê toda a estrutura dela. Deixa eu pegar aqui uma célula. Deixa eu ver se eu acho aqui uma célula. Como que a gente vai ver no microscópio? Isso quando acabar a pandemia, né, que a gente consiga voltar. Você não vai lá? Tá difícil de abrir aqui. Ó, tá difícil ali. A hora que abrir eu mostro para vocês. Agora a gente vai fazer a correção dessas 3 atividades que vocês já até fizeram. Na verdade, é para enviar até à tarde, né? Mas muitos já enviaram. Eu vou fazer a correção dela, vocês vão arrumando aí. Quem não enviou, envia lá no portal para ficar com presença nessa atividade. Vamos lá, exercício 14. Durante uma pesquisa escolar, Maria descreveu uma célula que apresentava como principal função produzir uma proteína com ação digestiva. Considerando essa informação, responda: qual estrutura deve ser observada em grande quantidade nessa célula? Pessoal, qual lá das estruturas que eu falei que fazem a digestão? Qual organela que é? É a mitocôndria? É o cloroplasto? Qual que era responsável por digestão celular? Começa com L, vamos lá. Lisossomos. Lisossomos. Né? Porque eles são responsáveis Lisossomos são responsáveis pelo... Faltou um acento aqui. Então, lisossomos são responsáveis por fazer a digestão celular. Então, se ele está aqui, ó, tem ação digestiva, é o lisossomos. Lisossomos que tem as enzimas dentro dele que faz a digestão celular. Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Era só voltar lá nas organelas e ver qual era a organela que fazia digestão. Era a resposta, né? São os lisossomos. Agora a questão B. Vamos lá para a questão B agora. Você acha que essa célula pertence ao organismo multicelular ou unicelular? Explique a sua resposta. Professor. Oi. Professor, eu vou ter que sair para almoçar, tá? Eu vou deixar só a câmera desligada aqui. Tá. Pessoal, vamos lá, a gente já vai acabar, só falta 2 questões, a gente já está acabando o tempo também. Você acha que essa célula pertence a um organismo com várias células ou formado por uma única célula? Única célula? Ó, toda vez... Várias.
por vários. Porque toda vez que nós tiver célula com a função determinada, por exemplo, que ela falou ó, que essa célula tem uma função determinada, só fazer a digestão. Você lembra do nosso corpo. Nós temos célula do coração responsável só por bombear sangue. Nós temos célula do estômago responsável por liberar a secreção. Nós temos célula do intestino que faz a digestão. Então, toda vez que nós temos célula com uma função determinada, por exemplo, essa célula só faz digestão, ou essa célula é responsável por respiração. Nós estamos falando de seres multicelulares. Porque seres unicelular, a única célula tem que fazer todas as funções. Então, ela não vai ser responsável por uma única função. Então, a gente vai colocar aí que é um ser multicelular. Por quê? Pois tem sua função determinada. Se eu estivesse falando de um ser formado por uma única célula, ele não pode ter uma única função determinada. Essa única célula vai fazer todas as funções da célula. Certo? Deixa eu descer aqui, vamos para outra questão. Alguma dúvida nessa questão? Entenderam por que tem que ser um ser multicelular? Vai explicar, mas ele arrumou que não tem tempo. Ele tirou 40 minutos. Agora não tem tempo para acabar. Vamos lá agora a questão... Ih, desceu demais, está travando aqui. Deixa eu subir aqui para a questão 15, que travou aqui. Questão 15. Relacione corretamente o nome das organelas e suas respectivas funções na coluna abaixo. Qual é a organela que faz síntese de lipídios? Lembra que eu falei que o retículo endoplasmático liso faz quebra de alguma substância e produz alguns hormônios. É síntese de lipídios. Então, quem faz lá síntese de lipídio? Retículo endoplasmático liso. Essa eu ajudei vocês. Agora, então, aqui a primeira é letra C. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Sumiu minha canetinha. Professor, já vai acabar? Já está acabando, falta 5 minutinhos para acabar. Então, ó, síntese de lipídio, retículo endoplasmático liso. Quem que faz respiração na célula? Quem? Respiração na célula. Ó, quem faz respiração na célula é as mitocôndrias. Então, respiração celular, mitocôndria. Quem é que faz transporte de substância? Até saiu duplicado aqui, vai marcar nas duas alternativas a mesma coisa. Quem que faz a transporte, que eu falei que faz, ele embala o pacote para enviar para fora da célula? Complexo de Golgi, lembra lá? Vocês vão voltar. Agora é isso. O complexo de Golgi é que embala as proteínas que foi produzido para levar para fora da célula. Digestão intracelular, quem que faz? Lisossomos? Lisossomo, né? Acabamos de responder ali em cima. Lisossomos faz digestão intracelular. E quem que faz síntese de proteína? Ribossomos. Ribossomo. Né? Nós temos ribossomo solto no citoplasma, que faz as proteínas que vão ser usadas dentro da célula. E nós temos os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, que faz as proteínas que vão ser colocadas para fora da célula. É bom lembrar esses dois ribossomos que nós temos. 16. Existem apenas duas organelas celulares que possuem, assim como o núcleo, material genético, responsável pelas atividades realizadas no seu interior. Uma delas é a mitocôndria, que está presente tanto nas células animais como nas vegetais. Porém, a outra organela que só é encontrada em células vegetais, qual é o nome dessa organela? Qual é o nome da organela que possui DNA que eu falei lá? Cloroplasto. Cloroplasto, né? Vamos escrever aqui, ó. Cloroplasto. A gente só encontra nos vegetais. Opa. Só vamos ter cloroplasto nos vegetais. E eles possuem material genético próprio, que é o DNA. Lá eu escrevi DNA, mas material genético é a mesma coisa. Então,
O cloroplasto possui DNA próprio. Essa tava de graça, né? Boa para cair na prova também. E agora a última questão. Os espermatozoides precisam percorrer o aparelho reprodutor feminino para conseguir realizar a fecundação. Portanto, a capacidade de se locomover é crucial, sendo uma função realizada pelo flagelo, encontrado em cada espermatozoide. Assinale corretamente o nome da estrutura celular responsável pela formação do flagelo nos gametas masculinos. Qual que é a organela que produz os flagelos? A gente estudou ali em cima. Ribossomo produz flagelo? Não. Peroxomos produz flagelo? Mitocôndria produz flagelo? Quem produz flagelos são os centríolos. Lembra que eu falei que os centríolos participam da divisão celular e produz os cílios e os flagelos. Interessante. Se está em dúvida, volta lá quando a gente falou sobre os centríolos, você vai ver que a gente falou. Ele faz a divisão celular e faz também responsável pelos cílios e pelos flagelos. Pessoal, até aqui, a aula de hoje era até aqui. Na próxima aula a gente vai continuar. Obrigado, tchau. Quem não fez essa atividade, faz e envia lá no portal para ficar com presença. Alguns já enviaram, mas ainda faltam alguns. Espera aí, deixa eu Mas só... é de que dia mesmo? É até de que hoje. dia mesmo? É do dia 26, Não. mas é para entregar até hoje. Tá. Certo? Beleza. Professor, Oi. no dia 26 eu não tenho nada de ciências. Mas então, que foi um post, eu tava de licença. Quem fez o post foi a Ana Denise. Mas essas duas páginas... a Aline, não? Ou a Aline, agora eu não lembro. Mas aqui, ó, essas duas páginas aqui, é só para você fazer, tirar foto e enviar lá no... Aí o post eu fiz. O post para vocês entregar eu fiz no meu nome. Tá lá aberto até hoje, até às 18 horas. 5 horas que é o horário nosso, né? Não, só tem um professor que eu nunca nem vi, Maria Clara e a Bibiana. Deixa eu ver aqui. São esses no dia 26. Pera aí, então, deixa eu vir aqui, ó. Pera aí. Eu fiz só pro sexto B. Eu vou fazer o de vocês, tá? Tem um negócio que tá um post seu que você mandou hoje. Mas esse de hoje é outro. A Aline passou essas duas páginas para vocês fazerem? Eu não vi ela passando. Não, então deixa. Acho que foi só o sexto da tarde. Eu confundi. Vocês só fazem, que a gente já fez aqui junto, escreve aí na apostila de vocês, não vou deixar em branco não, para estudar para a prova. Eu já corrigi aqui com vocês colocam aí. Eu achei que tinha passado para os dois, mas acho que foi só para a tarde. Certo, pessoal? Uhum. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente tira. E na próxima aula a gente passa mais atividade. Nossa! Nossa, senhor, tchau. Até mais, então, pessoal. Tchau. Que não. Tchau. Nada. Pessoal, bom almoço aí para todo mundo. Até mais. Até mais.